Bom, gente, e vamos começar falando aqui de um tema que tem sido muito frequente no nosso noticiário político agora, que é a questão de uma proposta do deputado federal, o Binho Nunes, né? Ele que é um parlamentar do PL do Rio Grande do Sul. A gente vai colocar, inclusive, aqui a imagem dessa pessoa, se você não conhece, está aí. O Bibo Nunes, inclusive, desculpe, errei o nome dele aqui, ele quer, na verdade, apresentar um projeto de lei complementar para diminuir o tempo que um candidato precisa ficar sem disputar eleições, ou seja, reduzir o tempo de inelegibilidade para pessoas que foram condenadas e que tiveram os direitos políticos suspensos, né? Ou parte deles, porque tem gente que não pode ser votada, mas que pode votar. É o caso, por exemplo, do ex-presidente Jair Bolsonaro. E esse projeto de lei tenta modificar a lei da ficha limpa. E por que é um projeto que é muito oportunista? Porque a única coisa que ele altera é simplesmente a questão desse tempo que cairia, hoje é de 8 anos de inelegibilidade, cairia para 2 anos. E 2 anos, o que em tese permitiria, a gente vai discutir que não é tão simples assim como tenta fazer crer o Bibo Nunes e também provavelmente o relator, que é outro bolsonarista, o deputado Felipe Barros, do PL do Paraná, ali na Constituição de Comissão de Justiça da Câmara. Então, não é tão simples assim, mas eles querem fazer entender que é. Então, vamos primeiro retroceder um pouco e lembrar o que foi, né, a Lei da Ficha Limpa. A Lei da Ficha Limpa, que é fruto de uma lei complementar, um exemplo de lei infraconstitucional, né? Porque ela regulamenta ali essas restrições de elegibilidade. Na época que ela foi concebida, ali, ela foi votada, entrou em vigor em 2010, mas na época ela foi fruto de um projeto de lei de iniciativa popular. Foi encabeçado, inclusive, por diversas entidades da sociedade civil, algumas do campo progressista, né? A Ordem dos Advogados do Brasil, a CUT, o Movimento de Combate à Corrupção Eleitoral. Eles conseguiram obter mais de 1.600.000 assinaturas em apoio, e quando esse projeto se tornou ali algo passível de votação na Câmara dos Deputados, ele teve todos os votos favoráveis, apenas um contrário, do, à época, deputado federal Marcelo Mello, do MDB, que disse que apertou o botão errado, né? E é muito crível que tenha sido verdade mesmo, porque ele não tinha nenhum argumento contrário à lei da ficha limpa. E ele acabou tramitando ali, foi relatado pelo então deputado federal José Eduardo Cardoso, que mais tarde se tornaria ministro da Justiça também no governo Dilma Rousseff, advogado-geral da União. E ali, o que acontecia? Antes da lei da ficha limpa, por exemplo, você tinha um prazo de inelegibilidade, que era de 3 anos só, para algumas condenações, e nem eram para todas. Passou ali a ser de 8 anos. Também a gente teve ali uma questão de mudança nos tipos que justificavam a suspensão dos direitos políticos, né? Entrou ali corrupção eleitoral, abuso de poder econômico, também quem tinha tido mandato cassado ou renunciado para evitar a cassação ficava inelegível por 8 anos, né? Que era uma manobra que muitos parlamentares, inclusive, tentavam usar, renunciavam ao mandato e depois eles conseguiam voltar. Gestores públicos que também haviam tido ali as suas contas rejeitadas por irregularidade grave também podiam ficar inelegíveis a partir da lei da ficha limpa. Enfim, foram ampliadas as possibilidades de inelegibilidade e também, como eu falei aqui, foi aumentado o tempo. Passou de 3 para 8 anos. A lei da ficha limpa, desde que ela foi concebida até a sua aplicação, ela não é exatamente um ponto pacífico, principalmente entre os juristas, né? Muita gente vê ali que existem pontos problemáticos, né? Por exemplo, uma das mudanças que foi feita é que antes da ficha limpa, barrar um candidato por conta de uma condenação criminal só acontecia depois de transitado e julgado. Com a ficha limpa, acabou, na verdade, bastando uma decisão de um órgão colegiado. O que é um órgão colegiado? É um tribunal de justiça, é o STJ, é o STF. A partir disso, ficou mais fácil você barrar a candidatura, só que também veio aquela questão, escuta, isso daí não ataca, na verdade, o princípio da presunção de inocência, uma vez que o candidato pode até ficar inelegível e depois ser inocentado, e a gente já sabe que isso aconteceu. Então, essa é uma das controvérsias ali da lei da ficha limpa,
A época, inclusive, que ela entrou em vigor, o ministro do Supremo Tribunal, Gilmar Mendes, fez uma declaração muito forte, dizendo que era uma lei tão mal feita que parece que foi feita por bêbados, né? O tanto que furo que ele achava que tinha, e muita gente acha que tem, na verdade, né? Só que nenhuma dessas controvérsias a respeito das questões que são colocadas ali com a lei da ficha limpa é enfrentada pelo projeto do Bibo Nunes. Na prática, ele só está mexendo em uma coisa, só no prazo e com uma intenção: beneficiar o ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí a gente teve aqui a semana passada, o Bolsonaro falou a um órgão de imprensa, ao Globo, deu uma declaração para uma colunista. E uma coisa que a gente já comentou aqui, eu acho que tem que ser ressaltado, é o tal do jornalismo declaratório. E o que é o jornalismo declaratório? Jornalismo declaratório é você pegar uma aspa absurda de alguém, simplesmente colocar, destacar o absurdo, só que não contextualizar, não falar para as pessoas por que isso é absurdo, por que isso daqui não faz sentido. E essa declaração do Bolsonaro dá bem a medida do mal que o jornalismo declaratório pode ter, porque ele acaba beneficiando essa máquina de fake news e de distorção da realidade que é movida pela extrema-direita. Nesse caso, inclusive, a colunista colocou uma contextualização, só que não deu a contextualização política, não deu o porquê dessa declaração do Bolsonaro absurda. Eu vou ler aqui o trecho. Ele diz o seguinte: depois da maneira que foi feita no Senado, juntamente com o ministro Lewandowski, para manter, depois da manobra, inclusive, que foi feita no Senado, juntamente com o ministro Lewandowski, para manter Dilma Rousseff elegível, tanto que ela veio candidata em 2018, e a questão do Lula, que tira o cara da cadeia e anula por uma questão de CEP as 3 condenações, perdeu-se a finalidade da ficha limpa. Passou a ser uma lei para ser usada pela justiça eleitoral contra aqueles que são seus inimigos do momento. Esse é o grande problema. Essa declaração do Bolsonaro é bom a gente ir parte por parte, porque são apenas 7 linhas e tem pelo menos 4 mentiras, né? Primeiro, quando a gente está falando de lei de ficha limpa, ele faz aqui a menção à decisão do ministro Ricardo Lewandowski, que tornou a presidenta Dilma Rousseff elegível, mesmo ela tendo o mandato cassado por impeachment. A gente não está falando de ficha limpa, a gente está falando de outra lei, que é a lei do impeachment. E existia essa permissão, existia essa possibilidade legal, tanto que foi feito e acabou não sendo contestado. Agora, quando ele fala da questão do presidente Lula, do atual presidente Lula, então, quando ele foi ali, uma das condenações, na verdade, sua condenação foi anulada por conta, primeiro, quando ele fala da questão do CEP, né, ele quer se referir à decisão do ministro Edson Fachin, que reconheceu a incompetência do juízo ali de Curitiba para julgar o presidente Lula. E por que isso não é só uma questão de CEP? Primeiro que a questão da competência é muito grave. Se você não está dentro do juízo, você não deveria ser julgado naquele juízo, obviamente, o seu julgamento vai ser anulado, né? Existe motivo para você estar lá, e o motivo geralmente não é bom para aquele que acaba tendo seu julgamento ali naquele local. Só que essa é uma questão, a questão da competência, que era abordada pelos advogados do Lula desde o início. Houve também, inclusive, livros, teses de juristas mostrando que o juiz de Curitiba não tinha competência para julgar o então ex-presidente Lula, porque o eventual delito que teria sido cometido não foi cometido no Paraná. Então, aquilo não fazia sentido, não, e não tinha conexão também com aquilo que estava sendo investigado pela Lava Jato. Houve um acostumbramento e o mundo jurídico, né, parte do judiciário, na verdade, não do mundo jurídico, ficou quietinho em relação a essa questão da competência, e Edson Fachin só foi julgar isso quando a Lava Jato já estava na Belinda, quando nós já tínhamos tido a Vaza Jato, então a Lava Jato era uma operação que já tinha sido desmascarada. E é bom lembrar também que as condenações de Lula não caíram só por conta da competência, mas porque depois teve ainda o julgamento da suspeição de Sérgio Moro. Então, ele foi declarado um juiz não imparcial, um juiz parcial, o que, obviamente, envenena todo o processo. Então, Lula, na verdade, teve suas condenações anuladas por conta disso. Isso que acabou imperando, né? A questão da parcialidade de Sérgio Moro. Agora, isso não evitou, inclusive, né, antes de passar para a última questão aqui do Jair Bolsonaro, isso não evitou que o Lula não pudesse concorrer
nas eleições de 2018. E com base no quê? Justamente na lei da ficha limpa, porque ele tinha tido uma condenação em órgão colegiado, ele tinha, no caso, o TRF lá da região sul, né? E ele poderia até, existiam precedentes de pessoas que conseguiram concorrer mesmo com essas condenações, porque conseguiam uma medida cautelar, e no Brasil, inclusive, isso foi até recomendado, né, por um comitê da ONU, que disse que era melhor que o presidente Lula tivesse a possibilidade de concorrer àquela eleição de 2018, que acabou sendo disputada por Jair Bolsonaro e Fernando Haddad no segundo turno, mas mesmo assim o Tribunal Superior Eleitoral negou a candidatura de Lula. E o grande beneficiado foi Jair Bolsonaro. Então a gente tem um exemplo muito concreto de que a lei da ficha limpa beneficiou Jair Bolsonaro, ele não podia nem estar reclamando da lei da ficha limpa, né? Porque se não fosse essa lei e a condenação, não só a lei, a gente não pode colocar a culpa só na lei, mas a gente viu como tramitou rapidamente, inclusive o processo contra o então ex-presidente Lula ali naquela época, e obviamente aquilo foi justamente para impedir que ele pudesse ser candidato, como todo mundo já sabe hoje. Então o grande beneficiado ali da condenação injusta foi Jair Bolsonaro, que acabou ganhando as eleições de 2018, né? E aí a gente tem que ponderar, inclusive, em relação a essa mudança pretendida pela lei da ficha limpa, por que Bolsonaro está inelegível, né? O Bolsonaro está inelegível porque o TSE condenou o ex-presidente na verdade, essas condenações não se somam, né? Mas ele foi condenado primeiro por abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação, já que a Justiça Eleitoral entendeu que aquela reunião com embaixadores estrangeiros no Palácio da Alvorada teve o uso eleitoral, e também porque a Corte Eleitoral decidiu aplicar uma sanção de inelegibilidade, também de 8 anos, as duas foram de 8 anos, por conta do uso eleitoral das comemorações oficiais do 7 de setembro de 2022. Então, só aí a gente já tem uma controvérsia, que é o seguinte: caso seja aprovada essa mudança da lei da ficha limpa, o que acontece? Né? Eles vão tentar fazer com que essa lei retroaja, ou seja, que afete Jair Bolsonaro. E esse é um problema, porque uma lei, no caso, quando a lei ela diminui a pena de um crime, por exemplo, ela pode retroagir para beneficiar o réu. Só que a gente está falando da esfera penal, isso aqui é a esfera civil eleitoral. Então, não retroagiria na prática. E se colocarem isso na lei, se colocarem no texto da lei para retroagir, vai dar ruim, porque vai ter que ir para o Supremo Tribunal Federal. E talvez seja exatamente isso, essa a intenção, a estratégia da extrema-direita com essa lei, né? Porque ela vai conseguir manter uma mobilização, a candidatura de Bolsonaro em evidência, que hoje não pode acontecer porque ele está inelegível, mas vai se manter não só essa mobilização, como esse clima de confronto com o judiciário. E quem pode também ganhar não é só a extrema-direita com esse tipo de mobilização, mas o Centrão. A gente já tem aí a declaração do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, dizendo que, olha, 8 anos por ficha limpa é muito tempo, tal. Ele disse que é uma eternidade. Falou que não vai pautar isso, né? Isso não está na pauta da presidência da Câmara, mas se o colegiado de líderes achar que é interessante pautar, se a CCJ aprovar, aí a coisa muda de figura. Então, pode ser que o projeto acabe entrando na pauta. Aliás, não precisa nem da CCJ, porque se ele usar o mesmo expediente do Arthur Lira, ele pode colocar isso direto em votação, decretando, por exemplo, o regime de urgência. Então, isso é bom, esse tipo de controvérsia, de lei que já se sabe, que já nasce com inconstitucionalidade, né? É interessante para a extrema-direita por conta da mobilização, mas também dá ao Centrão um poder de ficar regateando e colocando o executivo na parede. Esse exemplo dessa lei é interessante a gente abordar porque ilustra bem a nossa disfuncionalidade institucional. A gente tem um legislativo que tem mais poder do que deveria, tem um judiciário que está sendo toda hora alvo desse mesmo legislativo, inclusive, e o executivo que acaba ficando entre os dois. Então, é bom a gente prestar atenção nisso e se mobilizar para que essa lei não seja alterada, porque uma coisa é discutir a lei da ficha limpa, merece discussão como toda lei. Outra é fazer uma mudança só por casuísmo e oportunismo político.
A gente já viu muito do Brasil, não precisa ver mais um episódio desses, porque nós já sabemos onde é que ele desemboca.